Você já parou para pensar quem pode ser o grande rival de Lula em 2026? Pois bem, as movimentações recentes mostram que esse nome pode ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Suas visitas discretas a Brasília, suas articulações e, principalmente, sua defesa da anistia para Jair Bolsonaro têm incomodado e muito o governo petista. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então, já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. Nas últimas semanas, Tarcísio marcou presença constante em Brasília. Foram 4 semanas seguidas de idas à capital, sempre com encontros estratégicos, mas sem divulgar agendas oficiais. O que se sabe é que ele conversou com figuras de peso, como o presidente da Câmara, Hugo Motta. Essas articulações despertaram sinais de alerta no Planalto. Para o governo Lula, Tarcísio está claramente construindo sua imagem de presidenciável, alguém capaz de unir a extrema-direita órfã de Bolsonaro e até setores do Centrão. E eu já quero saber a sua opinião. Você acha que Tarcísio tem força real para se tornar o principal rival de Lula em 2026, ou ainda depende demais da sombra de Bolsonaro? Deixe sua resposta nos comentários, porque esse é um debate central para entendermos o futuro da política brasileira. Para os ministros petistas não há dúvidas. Tarcísio tem assumido uma postura de confronto. Gleisi Hoffmann chamou o governador de fantoche de Bolsonaro. Rui Costa classificou sua defesa da anistia como triste e lamentável, e Fernando Haddad afirmou que o posicionamento dele mostra desconfiança nas instituições. Tudo isso reforça a percepção de que o jogo de 2026 já começou, e que Lula já escolheu Tarcísio como o adversário a ser batido. Se as visitas de Tarcísio a Brasília levantaram desconfiança, as reações dos ministros de Lula confirmaram o incômodo. Gleisi Hoffmann, presidente do PT e ministra das Relações Institucionais, não mediu palavras ao chamá-lo de candidato fantoche de Bolsonaro, reforçando a ideia de que o governador paulista age como extensão política do ex-presidente. Já Rui Costa, chefe da Casa Civil, atacou diretamente a defesa da anistia feita por Tarcísio. A anistia não pode ser: esse é meu amigo, vou anistiar. Aquele outro não é meu amigo, não vou anistiar. Essas falas mostram que o Planalto não pretende tratar Tarcísio apenas como um governador, mas como um potencial adversário em 2026. Afinal, segundo Lula, o governador de São Paulo já se consolidou como o nome a ser batido. E aqui fica uma questão interessante. Você acha que o governo Lula está certo em reagir e bater de frente com Tarcísio desde já, ou isso pode acabar dando ainda mais visibilidade e força nacional para ele? Quero muito ver a sua opinião nos comentários. Vale lembrar que nem todos no governo concordam com essa estratégia de confronto aberto. O ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, teria sugerido que Lula evitasse dar tanta atenção a Tarcísio, justamente para não transformá-lo em protagonista. Mas o clima político parece falar mais alto do que a cautela comunicacional. De todo modo, os sinais estão dados. Com Bolsonaro inelegível, Tarcísio se movimenta para ocupar esse espaço. E cada aparição em Brasília, cada frase polêmica sobre o STF e cada defesa da anistia funciona como peça em um tabuleiro que pode levá-lo diretamente ao segundo turno contra Lula. Um dos pontos que mais incomodam o Planalto é a defesa explícita de Tarcísio pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, medida que poderia beneficiar diretamente Jair Bolsonaro caso o STF confirme uma condenação. Para o governo, essa postura não é apenas uma opinião. É um gesto político calculado para se aproximar ainda mais da base bolsonarista e herdar de vez a liderança desse campo. Ministros como Fernando Haddad foram além das críticas pessoais. Para ele, a posição de Tarcísio é preocupante porque transmite desconfiança nas instituições democráticas.
Quando você vê o governador de São Paulo não confiar na justiça e defender quem tentou o golpe de Estado, isso é sinal de alerta, disse o ministro da Fazenda. E aqui eu quero te perguntar: você acha que a defesa da anistia fortalece Tarcísio como herdeiro de Bolsonaro? Ou pode afastar eleitores moderados que veem nisso um sinal de radicalismo? Escreve aí nos comentários, porque essa resposta pode ajudar a prever como será o cenário de 2026. No Congresso, a movimentação em torno da anistia já ganhou fôlego. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, chegou a afirmar que já haveria mais de 300 votos favoráveis e que a expectativa seria votar o projeto em apenas um dia. Ou seja, Tarcísio não está sozinho. Ele surfa em um movimento mais amplo que pode unir extrema-direita e parte do centrão. Para o governo Lula, esse é o pior dos cenários. A anistia é vista como um retrocesso, e nos bastidores, a avaliação é de que, se a proposta passar no Congresso, Lula deverá vetar. Mas, até lá, o desgaste político pode beneficiar justamente quem mais preocupa o Planalto neste momento: Tarcísio de Freitas. Se antes havia dúvidas sobre quem poderia ocupar o espaço deixado por Bolsonaro, agora a movimentação é clara. Tarcísio de Freitas aparece cada vez mais como o nome da direita para 2026. E isso já está no radar do presidente Lula. Em reunião ministerial recente, o próprio petista teria deixado claro: Tarcísio é o adversário a ser batido. E não é difícil entender o motivo. O governador comanda o maior colégio eleitoral do país, tem apoio de partidos estratégicos como republicanos e pode atrair o Centrão, que já dá sinais de aproximação com União Brasil e PP. Além disso, conta com a articulação de Gilberto Kassab, figura de peso em São Paulo e possível aliado de primeira hora. Agora pense comigo. Se Tarcísio conseguir unir extrema-direita, Centrão e parte do eleitorado paulista, será que Lula terá dificuldades maiores em 2026 do que teve em 2022 contra Bolsonaro? Deixe sua visão nos comentários, porque essa é uma questão que vai definir o tabuleiro eleitoral. Outro ponto curioso é a diferença de estratégia dentro do próprio governo. Enquanto alguns ministros partem para o ataque direto, como Gleisi, Rui Costa e Haddad, outros avaliam que confrontar Tarcísio nesse momento pode ser um erro. A lógica é simples: quanto mais se bate nele, mais ele ganha exposição nacional. E essa exposição já começa a incomodar. Mesmo quando não é protagonista, como no 7 de setembro, o simples fato de defender Bolsonaro e criticar Alexandre de Moraes o coloca nos holofotes. Isso cria a sensação de que ele está em todas as discussões centrais da política nacional, algo essencial para qualquer candidato que queira se viabilizar para o Planalto. Chegamos ao final dessa análise, mas o tabuleiro político ainda está em movimento. De um lado, Tarcísio de Freitas consolida sua imagem como o principal herdeiro do bolsonarismo e potencial adversário de Lula em 2026. De outro, o governo reage, atacando sua postura em defesa da anistia e questionando sua lealdade às instituições democráticas. No fundo, a disputa já não é mais apenas sobre anistia ou críticas ao STF. É sobre quem vai liderar o Brasil daqui a 2 anos. Lula sabe que precisa proteger sua base e evitar que Tarcísio se transforme em um fenômeno nacional. Já Tarcísio, mesmo sem a mesma projeção que Bolsonaro, usa cada palavra e cada movimento para se fortalecer como alternativa viável. E aqui eu quero ouvir você. Na sua opinião, Tarcísio tem condições reais de enfrentar Lula em 2026 ou ainda depende demais da sombra de Bolsonaro? Escreve aí nos comentários, porque o debate só fica rico quando temos diferentes pontos de vista. Outro ponto importante: se a anistia avançar no Congresso, Tarcísio pode sair fortalecido como líder da direita. Mas, se o projeto for barrado ou vetado por Lula, ele também pode usar isso para acusar o governo de perseguição. Ou seja, de qualquer forma, o governador paulista encontra espaço para se manter em evidência. O jogo está aberto e cada movimento conta. E é por isso que aqui no Linha Direta vamos seguir acompanhando cada detalhe desse embate que já começou a definir 2026. E antes de encerrar, não esqueça, se inscreva no canal,
Deixa o like e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises sobre política e democracia no Brasil. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.